Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Hoje eu vou estar aqui com a Jana novamente. Deixa eu ver se foi o convite. E Oi, oi, Jana. Boa boa, noite. boa noite. Deixa eu ajustar aqui. Eu também estou Bom, ajustando. pessoal, vamos hoje dar início a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a Dalita Schmoller. E hoje eu tô aqui com a Janaína novamente, tem sido, né, figurinha repetida aqui nas segundas-feiras, e vocês vão nos ver juntas mais umas segundas, porque nós estamos com esse projeto lindo do Bloom, né, essa imersão de resgate da alegria e da cura da nossa criança interior. Nesse tempo que eu tenho sido uma guia de autocura, que a gente não cura ninguém, a gente só ajuda as pessoas a se curarem enquanto vai se curando junto. Eu percebi que a gente passa muito tempo focado na dor e que era bacana a gente resgatar um pouquinho da alegria. E quando eu levei isso para a Jana, ela, Dália, eu também tenho essa percepção. E a gente falou, não, vamos fazer diferente então, né, essa imersão. Vamos trazer alegria para a vida das pessoas, né? Jana, se apresente aí um pouquinho para daí a gente dar início no nosso tema de hoje. Então, boa noite, eu sou Janaína Sodré, tenho uma caminhada aí também no autoconhecimento, desenvolvimento, e tudo isso, né, incentivado pela vida louca da rotina, né, do trabalho. E tinha muitas dores também, tinha uma busca incansável por tudo estar estável e controlado. E na minha história, então, né, eu vi que isso estava me trazendo muita coisa e eu fui entender um pouco mais tudo isso e acabei me apaixonando, né, por autoconhecimento e autodesenvolvimento e juntar essas duas coisas, né, no meio corporativo, no dia a dia, com coisas fáceis. E também percebi isso que a Dali está falando, que a gente não precisa ficar sempre acessando aquela dor, aqueles traumas, né? E indo lá e cutucando aquela ferida incansavelmente, que eu já fiz isso também. E temos ferramentas, temos um caminho amoroso que a gente pode estar fazendo isso, temos resultados muito melhores, né? Isso eu comprovei, né, na minha história e comprovo no dia a dia também. E então estou aqui junto com a Dali, né, para que a gente possa estar fazendo uma imersão e também estar oferecendo, né, esse conhecimento, algumas ferramentas, né, facilitando esse caminho para que cada um consiga aí também acessar, né, essa criança maravilha, né, Dali? Exatamente. Eu falo, né, da criança maravilha, porque a gente passa muito tempo falando só, ai, a criança ferida, olha como é infantil determinada pessoa, sempre nos aspectos negativos, né? A gente passa muito tempo só olhando para as coisas negativas. E é importante que a gente resgate também a espontaneidade da nossa criança, né? A capacidade que ela tem de se encantar com um passarinho ou algum animalzinho, né? Hoje, gente, cuide das suas crianças, isso é um alerta. Porque hoje eu estava passeando com a Pitu e no ponto de ônibus tinha uma criança, um menininho de mais ou menos uns 3 anos com a mãe. E aí ele me viu vindo com a Pitu e ele veio correndo daí para fazer carinho. Por sorte, minha cachorra é uma cachorra muito dócil com cachorro, com crianças, né? Então eu deixei que ele passasse a mão, mas na hora que eu fui me afastar, o menininho segurou na guia da Pitu e começou a vir comigo. Aí eu tive que parar, chamar a mãe dele para ela vir, né, buscar a criança que ele queria ir junto comigo por causa do cachorro. Então fiquem atentos, né? Porque eles não têm noção, têm essa inocência ainda muito grande, né? E nós também podemos ter uma inocência, não nesse sentido, né, da criança, dessa pureza que pode se dar mal, né? Se fosse uma pessoa mal intencionada ali, poderia se aproveitar dessa inocência, mas eu digo a inocência, né, de poder acreditar de novo na vida, de poder confiar.
que a vida tem muita coisa boa ainda para te oferecer. E no nosso tema de hoje, eu quero saber de você que está nos acompanhando, também que vai ouvir depois, né? A gente tem muitas pessoas que nos ouvem depois. Como que é para você a busca de uma vida estável? O que que é essa estabilidade, né? Que muitas vezes você vai pedir para as pessoas assim, o que que você gostaria da vida? Eu estou buscando ter uma vida estável. Tá, mas o que que é estabilidade? Porque a única coisa que fala é eu quero uma vida estável. E aí? Como que você vê isso, Jana? Isso se transforma, né? Durante a nossa jornada. Falo isso porque, para mim, a estabilidade era ter as coisas sob controle, né? E por que que isso para mim era uma realidade? Quando eu era criança, eu perdi o meu irmão mais velho, então isso bagunçou muito, né? A minha família, a minha infância. E, inclusive, hoje eu me dei conta que por muitos anos, quando meu telefone tocava, ou quando eu recebia, sei lá, uma mensagem do meu irmão, o meu coração disparava, porque o que que me remetia? Que algo tinha acontecido. Então, a estabilidade por muito tempo, para mim, foi inclusive isso, né? De que as coisas estivessem sob controle e que nenhuma tragédia iria acontecer. E foi minha realidade, né? Porque esse fato realmente ele traz grandes feridas, né? Mas junto com isso, eu tinha, né? Como que fala? A minha cartilha, né? Que eu sempre ouvia. Você tem que estudar, você tem que ter faculdade, você precisa ter uma casa, né? Ter onde morar, você não pode depender das coisas e de, né, aluguel. Imagina como assim pagar aluguel. Então, por muitos anos, isso fez parte do meu conceito de estabilidade. Tu também passou por isso, Dali? Deixa eu só ler aqui o comentário do Paulo Felipe antes, de que eu acho que o segredo está na dosagem. Eu gosto de estabilidade, mas vejo um pouco de turbulência também. Vejo que um pouco de turbulência também é necessário. Sem mudança não há evolução. Sem dúvida, né? A gente precisa dessa mudança e nem sempre a gente precisa da turbulência, né? A turbulência vem justamente porque a gente segura tanto, né? Ali a gente fica às vezes com tanto receio de permitir que a mudança ocorra, que aí a vida tem que trazer uma turbulência para a gente perceber que a gente não tem controle de nada, né? Porque essa necessidade do controle é uma grande ilusão. A gente só acha que tem, né? A pandemia veio aí e mostrou para o mundo que ninguém tinha controle sobre nada, que, né, um vírus invisível deu conta de parar todo mundo, né? E na minha trajetória, né, na minha família, eu acho que tiveram sempre esses altos e baixos, né, durante toda a minha infância, tanto devido a questões emocionais, dentro de casa, que hoje eu tenho consciência, na época eu não tinha, mas principalmente devido a questões financeiras que oscilavam muito. Tinham épocas que a gente estava bem, tinha épocas que não tinha dinheiro para nada, que eu não podia comprar nada, que eu não podia ter nada. Aí de repente já ficava tudo bem de novo. Então eu nunca sabia quando que estava legal, quando que não estava, né? Às vezes eu achava que estava legal e ia pedir uma coisa pro pai, aí não era, não dava. Então, eu vejo que eu associei a busca de estabilidade muito com a minha vida financeira, principalmente, né? Até por ter aí uma lua em touro, então rola um certo apego, né, a essa estabilidade. Só que, ao mesmo tempo, na minha jornada, eu sempre gostei muito de mudanças. E aí eu sempre fui uma pessoa que me jogava nas mudanças e daí ficava agoniada porque eu estava fora da estabilidade. E nisso eu fui aprendendo a como conviver comigo mesma e a confiar mais na vida, né? Então aqui, como curar esses medos de mudanças e ter confiança nas nossas escolhas? Eis aí uma excelente questão, né? Eu acho que o medo do novo, da mudança, ele sempre vai estar presente. Vou dar minha opinião e aí abro para ti, já. Sempre vai ter um pouquinho de medo. O ponto é se a gente deixa esse medo dominar a gente. Porque é natural a gente ter medo do novo, do desconhecido.
Só que tem pessoas que não conseguem controlar, né? Isso extrapola, é gigantesco. E é aí que a gente tem que buscar ajuda para descobrir de onde que vem esse temor tão grande de que algo novo aconteça. No Yogananda ele tem uma frase de que às vezes a gente prefere ficar numa doença conhecida, num sofrimento conhecido, do que ir para uma felicidade desconhecida. E a confiança na vida, para mim, ela está muito relacionada com a nossa capacidade de nos conectarmos com a nossa fé, com a nossa intuição. Quanto mais conectados nós estamos, mais certeza a gente tem dos nossos caminhos. Tem uma frase de Santa Teresa que ela fala de eu não sei aonde Deus me leva, mas sei que é Ele quem me conduz. E essa é uma frase que direciona muito a minha vida. No, no Réveillon, eu estava na casa da Jana e, por acaso, né, Jana, na época eu tinha decidido que eu queria me mudar, só que eu ainda não tinha achado um apartamento. E eu avisei o proprietário do apartamento que eu morava que eu ia sair na semana seguinte, né? Acho que era até dia 10 eu podia ficar no apartamento. Então, dia 1, eu tava no Réveillon na casa da Jana e eu falei pra ela assim, nossa, Jana, engraçado, eu não tenho onde morar a partir da semana que vem, mas eu tô tranquila. Eu não sei, tá estranho, não sei se eu tô louca ou o que que tem. Eu tô bem com o fato de eu não ter aonde levar minhas coisas, não ter onde morar, né? Eu simplesmente estava confiando que eu precisava fazer aquele movimento. Não estou dizendo para vocês fazerem, mas era algo que eu precisava na minha jornada naquele momento, justamente para resgatar essa confiança que eu tinha na vida e por alguma razão da necessidade de controle eu tinha perdido. E no dia 3 eu consegui o apartamento, né? Então foi basicamente isso. Eu vi um apartamento, fui ver e fiquei com o apartamento. E veio muito, eu acredito, desse não ter fé. Porque quando a gente duvida, a coisa não acontece. Exatamente. E eu aprendi nessa minha jornada que coragem não é não ter medo. Que coragem é seguir o nosso coração. Está muito relacionado com amor, né? E aquele amor da essência, aquele amor verdadeiro. Porque eu sempre tive isso, né? De coragem é não ter medo. E eu fui aprendendo com tudo isso. E isso, né? Como curar esses medos é muito da gente primeiro acolher, né? Qual que é o nosso pavor? Porque eu acredito que o que nos impede, ele é até maior do que um medo, né? É um pavor porque muitas vezes está nos impedindo de algo, né? Como se eu estivesse congelada em alguma situação que eu não consigo transpor. Então, acolher isso e perceber, né? O que realmente essa situação está me trazendo. E vou relacionar de novo, né, essa minha história, que estabilidade por muito tempo teve a ver, para mim, o sentido era que a minha família estivesse bem de saúde para que eu não recebesse uma ligação de repente, né, que alguém estivesse falecido ou qualquer coisa nesse sentido, né. Então, eu tive que ir ressignificando tudo isso e entender e acreditar nessa força maior, de que cada um aqui tem seu tempo, sua trajetória, e que eu precisava aproveitar as pessoas que eu amo o máximo que eu podia naquele momento. Porque se eu não fizesse isso naquele momento, depois eu ia me arrepender, né? Porque eu não sei qual é a hora de cada um e nem a minha. Então, eu percebi que eu tive que aprender isso. E muito que me direcionou nesse autodesenvolvimento foi melhorar minha capacidade de amar as pessoas que eu gostava. Que eu acabava não me aproximando, não deixando as pessoas se aproximarem, porque eu tinha medo dessa perda repentina, né? Também E fui repetindo passei por isso. isso. E fui De identificar repetindo. o medo de perder. Para mim, foi depois de perder meu pai. Então, eu tinha muito medo de perder as pessoas e eu criei uma fortaleza à minha volta. Então, era seguro vir até determinado ponto.
Mais que isso, eu me afastava, eu mudava de lugar, eu viajava para poder, né, manter esse distanciamento. E às vezes tem a questão também da estabilidade financeira por essa situação que a Dali trouxe, né? Um dia é uma situação, no dia seguinte é outra. E nós, como somos criança, a nossa referência é como é o funcionamento da nossa família, né? Então, se isso não funciona de uma forma um pouco mais tranquila, a gente fica perdido nisso tudo também. Então, eu quero me agarrar, né, naquilo que eu entendo, ou que eu criei na minha cabeça, que é a solução. E vamos trazer aqui a questão financeira, né? Então, se eu tiver um trabalho que eu tenho aquele valor, eu vou me agarrar naquilo, porque é importante. E às vezes eu acabo deixando passar oportunidades que eu posso ganhar mais. Mas simplesmente pelo fato de abrir mão disso e ir para um outro espaço, né? Então eu fico agarrada naquilo. Então, quanto mais eu fico agarrada, mais oportunidades eu posso estar perdendo, né? Sim, e aqui, gente, vem também, porque quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia de pai e mãe super-herói, né? Que tem que dar conta de tudo, né? E aí, quando a gente se depara, né? Hoje, a gente é adulto, né? E a gente vê que a gente também tem perrengue, né? Então, provavelmente, eles também tinham. Só que, na nossa visão de criança, a gente não permitia a eles terem fragilidades. A gente queria que esse pai e essa mãe fossem fortes o tempo todo. E então, quando a gente visualizava uma fragilidade, né, desses pais, teve, por exemplo, uma cliente minha, entra, né, nessa questão das finanças, que ela acessou uma vez, durante um trabalho, a imagem do pai dela com o prato vazio em casa, que eles estavam sem ter o que comer. E aí, naquele momento, ela baixou ali, né, uma mensagem para ela mesma de que ela precisava ganhar dinheiro para cuidar do pai, quando, né, ficasse maior. Ela precisava cuidar do pai dela. E aí, essa cliente, ela tinha muita necessidade de acumular as coisas. Por quê? Porque tinha esse medo que fosse faltar. Então, a estabilidade dela era se a casa tivesse cheia, né, todos os armários explodindo de comida, né, que ela tivesse também com muita reserva no corpo, inclusive, né, para que se há uma falta, eu vou me garantir aqui, e muita gente faz isso inconscientemente, e ela tinha que controlar tudo, salvar todo mundo. Deu algum problema, ela tinha que sair correndo para salvar. Por quê? Vestir aqui de super heroína ao ver uma fragilidade do meu pai, entende? Porque a criança, ela se sacrifica pelo pai. E a gente vai nessa busca do que faltou, né? Que a gente viu ali que, opa, caiu ali na família, a gente acha que somos nós, né? Que temos que dar um jeito. É. E isso de resolver os problemas dos outros, né? É não estar preparado emocionalmente de lidar com a vida, né? Porque a vida todo dia vai nos trazer algo. E nós normalmente temos apenas uma forma de ver cada uma das situações, né? E cada situação, ela tem vários lados, mas a gente sempre remete, né, às situações ruins e desafiadoras e sempre olha com aquele óculos, né? Então, quanto mais isso acontece, mais a gente vai fechando essas oportunidades, né? E eu acredito que isso é uma estabilidade. Mas será que realmente é uma estabilidade? Ou eu estou criando aquela sensação, né, de areia movediça, né? Não é aqui que eu vou ficar, mas eu acabo afundando. Por quê? Porque aquelas situações vão se repetindo, né? E quanto vale a ilusão da estabilidade? Porque nada é realmente estável, né? Quanto vale essa ilusão da estabilidade? Porque, por exemplo, nessa questão da finança, eu já atendi e conheço muita gente que odiava o trabalho. Assim, tinha pavor, né, do que fazia, mas continuava ali porque me garantia uma vida estável. E não tinha coragem de dar um passo. E aqui eu não falo que necessariamente você tem que largar
esse trabalho, né? Mas nem sequer arriscar de ter essa segunda possibilidade, né? Eu não arrisco, porque vai que eu gosto dessa segunda e me bate, né, uma loucura e eu resolvo ir para isso que a minha alma chama. Então, quanto vale também, às vezes, vou ficar numa relação estável, porque tem gente que fica num casamento que já acabou, que às vezes já nem dorme mais junto, né? Nem se olha direito na cara, porque é estável essa nossa relação, é estável a vida que a gente tem, entende? Então, acho que é muito importante ter essas reflexões sobre quanto vale a estabilidade. E o Felipe trouxe ali, logo no início da nossa live, a questão do equilíbrio, né? E isso é fundamental, porque existem pontos que, para mim, justamente me traz um alicerce para que eu me aventure na vida em outras áreas. Então, perceber o que realmente é fundamental e também perceber qual é o ponto que a gente tem que se agarrar àquilo, né? Porque hoje, obviamente, todos nós precisamos, né, de uma renda, porque nós não encontramos as coisas, né, lá no mercado, por exemplo, sem ter que fazer a troca pelo dinheiro, né? Mas eu perceber o que realmente é importante e se eu tiver aquilo, aonde eu vou poder estar me desenvolvendo. Ampliar essa visão, né? E fazer essa relação. Como que era esse determinado assunto que é o mais crítico, é aquela dor que me pega mais. Como que isso era na minha infância, na história da minha família? Porque isso vai abrindo possibilidades. E quando a gente abre o nosso campo de visão, eu tenho escolha. E muitas vezes a gente fica pegado imaginando que não tem escolha em determinado assunto. Então, abrindo esse leque, a vida ela fica mais leve. Porque aí eu posso analisar cada um desses caminhos e perceber qual é o meu próximo passo, né? E aqui vem aquela historinha, né, de que a gente precisa dizer sim para a vida, para que a vida nos traga, né, o caminho, para que a gente dê o passo. Em geral, a gente fica ali naquela dúvida, querendo que o caminho se mostre antes do nosso sim, para a gente poder pesar, né? E aí, eu vou lá, vou tirar umas cartinhas, né, para ver qual que vai ser o futuro, vou fazer alguma outra coisa, e sempre naquela indecisão, né? Então, eu te convido a lembrar que eu dei aula, né, esse final de semana sobre isso, então é algo que está bem latente para mim, a questão da nossa primeira escolha, né, ser a nossa vinda aqui para esse plano, né? E que às vezes a gente também olha para a nossa família, né, e pensa assim, nossa, será que eu escolhi certo, né, ter vindo nessa família que, meu Deus, né? Tem gente que às vezes olha, né, para a família, meu Deus, onde é que eu fui arranjar essa família, né? Ou, ai, por que eu tenho esses pais, né? Já atendi muita gente assim, nossa, porque minha mãe não dá, meu Deus, não dá nossa relação, né? E aí quando você leva essa pessoa, né, lá para o momento da primeira decisão, que é esse momento da concepção de olhar, né, nossa, vou reencarnar na Terra, né, vou ir para aquela família, e a gente percebe que é uma escolha nossa, fomos nós que escolhemos, entende? Foi um acordo e eles toparam essa empreitada com a gente. Mas, de certa forma, quem escolheu eles fomos nós. Aí a gente sai do vitimismo, e ao sair do vitimismo, a gente ganha uma força muito grande, que é a força da autorresponsabilidade pelas minhas decisões. Entendendo que eu não preciso, autorresponsabilidade não significa ser culpado por algo. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Mas se eu fiz algo e não foi lá tão positivo assim para mim, o que cabe a mim é tirar qual que é o aprendizado que aquilo me trouxe para que eu faça uma escolha mais acertada ali na frente. Só que ficar em cima do muro não te permite evoluir, só te traz dor e sofrimento. Eu acredito que muito da essa
questão de ter uma vida estável, a minha vida estável é diferente da vida estável da Jana e vai ser diferente da sua vida. Então não se baseie na vida que os seus pais esperavam para você, o que eles tiveram ou o que eles deixaram de ter, porque eu quero ter para compensar o que não teve aqui. Não se baseie na vida que os teus irmãos têm, amigos. Busque aquilo que deixa o teu coração em paz. Só que para isso você tem que começar a ouvir ele. E uma das formas, né, é isso, de ouvir o que é aquela criança que a gente ainda tem bem dentro do coração, o que ela busca, né? O que ela veio fazer aqui? E eu sempre falo que muitas vezes a gente deixa a nossa criança interior lá no quarto escuro. Então o Bloom vai ser a oportunidade da gente abrir essa porta, né? Se reconectar com ela. E, inclusive, isso faz com que a gente aprenda a lidar melhor com essas questões mais complexas do dia a dia e seguir um flow, né? Olhar cada desafio com outros olhos, com possibilidades para poder escolher, né? E a ideia do Bloom é justamente isso, de uma forma lúdica, alegre, amorosa, a gente transpassar essas dores, né? Esses traumas, fazer essa reconexão, se conectar com essa criança maravilha e florescer na vida, né, Dali? Sem dúvidas. E aqui, né, hoje eu estou trazendo aí várias frases, né? Eu gosto bastante de ler e às vezes acabo trazendo algumas máximas, né? E que são muito conhecidas e que vale a gente estar sempre se lembrando. Que, por exemplo, uma frase, né, de Cristo é de que aquele que tudo tem, tudo será dado. Durante muito tempo, eu confesso que eu ficava revoltada com essa frase, eu não entendia, né? Porque, como assim? Eu não tenho, eu quero. E daí o fulano lá tem tudo, então só ele que vai ter? Como assim, né? Até que eu pude compreender que todos nós temos tudo. No plano etérico, já está tudo feito. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, há tanto, tanto tempo, tudo do melhor que você sempre quis, e também aquilo que você não gostaria de ter, mas que você pensa tanto que você já criou ali do outro lado também. Então, cabe a você pegar aquilo que você quer. E como que você pega isso? A Pitu tá na festa aqui, gente. Como que faz, né, para pegar isso que tá desse outro lado? É a partir dessas decisões, de eu decidir que eu quero isso para minha vida e me colocar aberto para que os meios apareçam, abrindo mão do quê? Justamente do controle. Só que como que eu abro mão desse controle? Eu tenho que olhar na fonte, onde que surgiu a necessidade de eu controlar tanto essa área da minha vida, ou todas as áreas da minha vida. Onde que surgiu a necessidade de eu poder manipular tudo? Normalmente vai ter um grande medo ali. E quando a gente olha para isso de uma maneira leve, como é a nossa proposta para vocês, e que eu vejo que é a melhor hoje, que não tem que estar lá esperneando, pode ser leve, a gente percebe que aquele medo era um medo, às vezes, de um bebê que estava nascendo, era um medo de uma criança de 3 anos que ficou trancada, né? Hoje ainda eu vi uma notícia de um bebê que se trancou no banheiro e porque ele puxou as gavetas, os pais não conseguiam abrir, até os bombeiros chegarem, ele ligou a torneira e alagou o apartamento dos pais, né? Então, você imagina essa memória dessa criança, né? Como é que fica? E ainda líquido está ligado a dinheiro, então isso pode afetar a vida financeira dela, entende? Num nível inconsciente. E a proposta do Bloom é que, de uma maneira lúdica, a gente consiga ter acesso a esse tipo de informação para que a gente volte a confiar na vida de maneira a conquistar a estabilidade que a gente deseja, mas uma estabilidade não tediosa, uma estabilidade com alegria, onde eu compreendo que sim, eu tenho tudo, por isso tudo me é dado, porque já é meu.
e eu estou disponível para receber isso. Não estou ali pensando, ai, que vai me faltar, vai me faltar, vai me faltar. Esse que é o ponto, né, Jana? A virada de chave, eu acho que da vida. Quando você percebe que realmente já tem tudo. Só que o que falta é você. Pode falar. E tudo que a gente dá foco expande. Então, se o meu foco é no medo de algo, isso vai se expandir, né? Então, é olhar o que eu quero lá na frente, né? E não o que está me faltando aqui. E tem uma observação que ela nos traz uma clareza e um espanto ao mesmo tempo, que é perceber o que eu falo no dia a dia e o que eu enxergo das situações. E anotando, eu já fiz esse exercício, né? De anotar tudo o que eu falo e as coisas que vão acontecendo, qual é o meu primeiro pensamento, né? Ou seja, qual é a primeira visão que eu tenho daquela situação. Porque é isso que eu estou dando foco. E é isso que realmente eu quero. E o corpo. Porque o corpo, ele nos dá, ele é um raio-x das nossas crenças, né? Todas Então, se eu as tenho nossas memórias, né, estão no corpo. Exatamente. Eu tenho um corpo rígido. Como que é, né? Eu tenho um corpo fechado. Isso é assim, ó, é esclarecedor. E com um olhar muito amoroso. Porque essas memórias fazem parte da minha história. Mas isso não quer dizer que eu tenho que levar elas para sempre. Mas ir percebendo cada parte e priorizando, né? O que é mais importante eu mudar na minha vida agora? E dar esse passo, né? Porque a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. E também para que o nosso sistema ele vá integrando, né, todas essas partes e a gente poder ampliando e expandindo, né? Isso. E é importante falar sobre isso, né? De se dar o primeiro passo e depois outro e depois outro. Porque se a gente simplesmente olhar, nossa, eu tenho ali uma lista de coisas e eu não vou ter como resolver isso, né? Nessa imersão ou em uma sessão. Mas se você não começar nunca, nunca der o primeiro passo, essa lista, ela vai só aumentar e aumentar e aumentar e você vai estar cada vez mais distante de quem você é de verdade, porque vai ter construído tantos muros de crenças e imagens mentais e medos que você não vai mais conseguir se aproximar dessa força nessa encarnação. É por isso que tanta gente às vezes dá um pane, né, no sistema ali da pessoa e ela tem um AVC, um infarto, estando ainda tão nova. Muitas, né, das vezes essas pessoas não completaram ainda suas missões de alma aqui. Tem pessoas que sim, que morrem, né, cedo, às vezes por terem completado, mas tem outras que não, porque elas não veem mais saída e dá um tilt mesmo, um game over. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm de resolver uma coisa mínima que seja. A menor coisinha que você possa resolver ali abre margem para que você resolva coisas muito maiores, porque o teu cérebro ele não vai ficar distinguindo entre algo grande e algo pequeno. Então, às vezes ali, aquela gaveta que está desarrumada, aquele armário que ficou quebrado, ao resolver aquilo, que você vai lá e resolve em 10 minutos, mas você estava ali postergando, aquilo vai possibilitar que você ganhe, né, uma energia para resolver algo maior na tua vida. Então, o que está dentro, né, está fora. O que está em cima está embaixo. Então, não faça distinção. Se arrisque a dar os teus primeiros passos. E o que a Jana trouxe, muito bem colocado, sobre se tornar um observador de si mesmo, né? Inicialmente, talvez seja necessário, né, anotar. Eu gosto de, sempre à noite, antes de dormir, anotar sobre o que está no meu campo, né? Perceber ali o que eu estou sentindo, quando foi que eu senti isso alguma outra vez, se é algo que eu me lembro lá da minha adolescência, da minha infância, que eu me sentia dessa forma em algumas situações. Eu vou notando isso, porque isso vai me trazendo clareza e daí eu percebo assim, nossa, né, não precisava estar me sentindo assim. E uma dica
para vocês fazerem ainda em combinado com isso, é criar uma afirmação, né? Quando é um medo, você pode criar: eu sou forte e destemido, né? Eu tenho uma força maior que me protege, me conduz. Você pode estar colocando, né? Eu estou mexendo burro. Não, eu sou a inteligência infinita em ação. Eu tenho toda a inteligência do mundo em mim. Quando a mente te traz algo negativo, rebate a tua mente. Ouse rebater o negativo, para você ver como a tua vida vai mudar. E muito dessas crenças que a gente tem vieram da nossa infância, né? Quais foram as afirmações que nos diziam frequentemente e hoje eu acredito? Mas será que realmente hoje isso ainda é verdade? Será que foi verdade um dia? Não era um mau dia de alguém? Exatamente. Uma projeção daquela pessoa para cima de você? Gente, será que não foi uma piadinha? Porque a criança, às vezes, ela não entende, né? Às vezes você faz uma piadinha, ela fica triste, né? A minha sobrinha agora, ela vai ser tia. Aí você fala para ela que ela vai ser tia, ela chora. Entende? Que ela não entende ainda o que é ser tia. Entende? Daí ela chora. E às vezes isso pode ficar ali com ela, entende? Ah, porque estavam rindo de mim, né? Porque das pessoas riem. Ai, as pessoas riem de mim. Às vezes a gente tem essas paranoias e é de uma coisa assim que a gente não faz ideia. E quando tu acessa, assim, meu Deus, não acredito que era isso. É sério que era disso? E outro ponto forte que nós temos lá no Bloom é a natureza de Monte Cristo, né? Que, assim, é exuberante. Então, além de poder acessar, né, todas essas questões de uma forma amorosa, alegre, dinâmica, também vai ter o tempo para cada um poder integrar tudo isso, né, explorar essa natureza, uma alimentação também mais natural. E que tudo isso é para que a gente possa ter no ambiente o que nós precisamos para se reconectar, né? Com a nossa essência, com um tempo natural, uma comida natural. Então, são outros pontos fortes, né, dessa imersão do Bloom. E vocês podem ter duas certezas, né? A gente vai sacudir o corpo e se divertir também, né, Dali? Olha, eu colocaria 3, né? Sacudir o corpo, se divertir e comer bem, né? Porque esse final de semana até verdade. estava falando com uma pessoa que vai fazer repeteco aí no nosso retiro e ela falou assim: nossa, eu estou me preparando para comida, né? Porque a comida de lá realmente é muito boa. E a questão da natureza, uma visão particular minha é de que quando a gente está numa natureza tão bela, a gente fica mais próximo de Deus. É mais fácil, né, para a gente meditar, para a gente ter clareza, para a gente enxergar a perfeição que é a vida. E o Monte Cristo na minha vida é uma bolha de outra dimensão, onde, independente do estado de espírito que eu chegue lá, e olha que eu já cheguei lá algumas vezes completamente abalada emocionalmente devido a eventos traumáticos da minha vida, e lá eu encontrei esse acolhimento, esse refúgio, tanto das pessoas que lá frequentam, quanto da natureza em si, da montanha, do rio. Eu encontrei a calma, a paz, a pausa que eu precisava para alinhar as minhas emoções, a minha mente, recuperar o meu centro. E algo que a gente está visando muito com o Bloom é justamente de vocês terem tanto tempo, né, ali na imersão, para estarem vivenciando tudo o que a gente vai trazer para vocês, onde vamos sim olhar para a dor, mas o foco será a alegria e a diversão, e também ter um tempo nesse meio para que você possa absorver isso a seu modo, seja aproveitando a natureza, seja conversando com as outras pessoas, ou então, quero dormir, né? O que você escolher, vou ler um livro, o que você escolher. Esse tempo para você. Porque na nossa visão, é muito importante, principalmente que no domingo, quando a gente feche, você saia de lá com um sentimento de estou leve, estou feliz, estou aberto
aos pouquinhos ficarei feliz, se for o caso, né? Porque não é instantâneo, não existe, né? Isso, pá, acabou, a vida é uma evolução contínua. Então, que você possa não ir para casa com uma crise existencial, como já aconteceu comigo em eventos que eu participei, mas com essa gratidão interna e nossa, acho que a vida merece uma nova chance. É, simplesmente pelo fato da gente estar aqui, já somos merecedores, né? E a Rita está trazendo uma questão, né, especificamente de mães, também a gente vai tratar, que é enxergar eles, inclusive, como humanos, né? Que eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles receberam. Mas a gente tem a oportunidade de estar mudando o que a gente vai levar para frente, né? Não só como particularmente para a nossa vida, mas quem tem filhos, para os seus filhos, né? E todas as pessoas ao nosso redor. Então, esse também é um tema super importante que a gente vai estar curando, né? Transformando e harmonizando. Exatamente. Como a gente vai estar olhando para a criança, não tem como não olhar, né, para pai e mãe. A gente vai ter esse olhar para eles, um olhar diferente e independente de como seja a tua relação com os seus pais, né? Se existe um grande amor, ou se nem conheci quem são meus pais, ou me magoei muito com eles e não quero saber deles, ou a ideia é de que sempre quem tem a possibilidade, né, de desenvolver esse amor muito grande, show. Mas se isso não é da caminhada da tua alma, porque às vezes a gente vê em famílias que são extremamente kármicas e não é realmente aqui, dessa vez, que vai ter esse amor, mas que pelo menos seja possível um assentir, né? Já é um grande avanço. O não sentir pelo menos ódio, porque o ódio ele é um veneno para quem sente e envenena a nossa alma. Então, quando eu me liberto desse ódio, dessa raiva, dessa mágoa, olha só quanta coisa eu tiro de mim. Eu libero o meu estômago da raiva, eu libero os meus rins das mágoas, eu libero o meu coração daquela angústia. Então, não é sobre eu estou dando algo para o outro. Não. Eu estou dando algo muito profundo e bonito para minha alma. Eu estou dando uma grande evolução, uma grande maturidade emocional que abrirá imensas portas de bênçãos no teu caminho. E olha quanto espaço para preencher com muito amor e coisas maravilhosas que a gente busca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, nosso tempo está quase, né? Jana, tu gostaria de deixar alguma mensagem sobre essa questão da estabilidade? Alguma mensagem final, alguma dica? Entenda o que é estabilidade para você. Esse é o primeiro passo, né? Não vá com os rótulos, né? Identifique o que realmente é essencial. E se você não está colocando um exagero, um apego, esse é o primeiro passo. A partir disso, olha para a tua criança. Se ela está lá no quarto escuro, abre essa porta para ela e vem com a gente para o Bloom. E aqui a minha dica, né, é de caso você esteja passando por períodos de altos e baixos, não se apegue a isso. Lembre-se que o nosso coração, ele precisa desses altos e baixos para estar vivo. Se ele estivesse numa linha reta e estável, ou numa ascensão constante, na ascensão, né, a gente já tem um infarto, alguma coisa. Na linha reta é porque a gente já está morto, né? Partiu dessa para melhor. Então, se você estiver numa baixa, lembre-se que logo você vai estar por cima. Se estiver lá em cima, interiorize essa sensação, tudo que você pode absorver de bom ali, para os momentos de maior introspecção. Porque a verdadeira felicidade não acontece do lado de fora, ela acontece do lado de dentro. Hoje eu entendo o que isso quer dizer. Durante muito tempo eu achei que era uma historinha.
E eu espero que cada um de vocês que está aqui com a gente nessa noite e que estará com a gente no Bloom, possam sentir um pouquinho do que é ser feliz por dentro, não só por fora. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Fica o convite de vocês estarem participando com a gente do Bloom. Quem é de Lages, esse final de semana eu também vou estar em Lages. Vai ser um prazer estar com vocês por lá, com uma noite de cacau. Algo que a gente não falou aqui. Na próxima semana a gente dá um agradinho para o cacau aqui para falar para vocês o que é, que tem muita gente que não sabe, né, o que é, mas que é algo que abre muito o nosso coração e nos faz muito bem. E vai ser um enorme prazer receber vocês num lugar tão especial, que foi onde até que eu e a Jana nos aproximamos como grandes amigas e desenvolvemos uma amizade, né? Muito, muito profunda e muito legal. E lá vocês terão a oportunidade de encontrar bons amigos assim também. Exatamente. Então, gratidão. Fica o meu beijo. A live vai ficar disponível aqui para quem quiser assistir e para vocês também poderem encaminhar para os seus amigos. Muito obrigada. Convide o pessoal e vem com a gente para o Bloom. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um grande beijo.